Boa noite. Conforme nós anunciamos, o culto hoje é um culto um pouco diferente. Nós vamos tentar passar um pouco daquilo que foi feito na reforma, que diz respeito ao culto, à celebração do culto, e também um pouco dos conceitos daquilo que foi vivido naquele período. Nesse sentido, vamos ficar em silêncio e oração agora. Nós vamos dar início com o prelúdio e logo em seguida a palavra de salvação. A reforma do século XVI foi um culminar de construção, uma construção histórica iniciada séculos antes. Gerações de cristãos viveram genuinamente sua fé, enquanto os poderes políticos do mundo manipulavam a cúpula da igreja, fazendo com que o clero se isolasse do povo e o povo ficasse cada vez mais nas mãos do que o clero falasse. O medo era a tônica da salvação. O medo era a tônica, a salvação era o desejo, e todos que diante da miséria em que viviam, em contraste ao luxo dos castelos e igrejas, pagariam qualquer preço para se renderem a Deus. É neste contexto de trevas sobre a igreja que um monge lê à luz de vela as palavras de Paulo aos Romanos. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. O rompimento veio com o passar dos anos, após esta leitura. Mas, quando falamos do culto, não houve uma grande ruptura, mas sim uma mudança de enfoque e conteúdo, sem romper com a história e a tradição da igreja. O maior avanço foi passar a celebrar na língua do povo. Sim, a missa era em latim e ninguém entendia. Por isso, não tinha acesso ao Evangelho. Acreditavam em tudo o que ouviam em sua língua e ignoravam tudo o que ouviam em latim. Como pode o povo adorar sem saber a quem adora? Na missão de educar o povo no Evangelho, a música foi uma das formas mais usadas, aliada à oração do Pai Nosso, à exposição bíblica e à celebração da ceia do Senhor. Assim, damos início a este culto a Deus, centrado nos valores que formam as bases de nosso culto hoje. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar, adorando o nosso Deus. Convido para esta oração
Presbítera Rosalina. Graças te damos, Senhor, por tudo que tens nos dado, por tudo que tens, Senhor, proporcionado nas nossas vidas, inclusive, ó Pai, esse momento de estar, Pai, aqui reunidos para adorar e bendizer o teu santo nome. Tu és um Deus poderoso, um Deus grandioso, Pai, guarda-nos nesta noite, traga a mensagem ao Senhor que tu preparaste para hoje, para os nossos corações, ó Pai, é que nós te pedimos, no nome santo e maravilhoso de Jesus, Senhor. Amém. Para os reformadores, a adoração deveria ser simples e de coração, tendo a centralidade em Cristo. Assim, Lutero remove todo elemento de distração que faça com que o povo deixe de olhar para Cristo. De igual modo, Calvino também torna simples a celebração do culto e adoração. O centro da nossa adoração é Deus. A Ele devemos adorar. Todo o meu ser louve ao Senhor. Louvarei o seu santo nome de todo o coração. Salmo 103:1. Vamos louvar com alegria, comunhão e adoração.
A culpa pelo pecado era o meio pelo qual as forças da igreja oprimiam um povo que estava sedento por vida, cansados de sofrer. Os reformadores nos colocam diante da graça de Deus, que nos nivela a todos como pecadores e dependentes da graça de Deus. Confessemos nossos pecados em silêncio, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Após algum instante de silêncio e oração, nós vamos ter, enquanto oramos silenciosamente, o interlúdio musical, e após o interlúdio musical eu vou convidar a presbítera Zélia que nos eleve a Deus uma oração audível de confissão. Oremos silenciosamente. Perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes nós temos sido, ó Deus, indiferentes, ó Deus. Nós não temos, ó Deus, obedecido a Tua palavra, Senhor. O Senhor conhece, ó Deus, o nosso sentar, ó Deus, o nosso levantar. O Senhor conhece as nossas fraquezas, ó Deus. O Senhor sabe, ó Deus, tudo o que acontece conosco, ó Pai. Por isso nós clamamos a Ti, ó Deus. Perdoa-nos, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a andar, Senhor, nos Teus caminhos, a ouvir, Senhor, a Tua voz, a obedecer, Senhor, o Teu mandato. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, ó Pai, que o Senhor perdoa a Tua igreja, Senhor, neste momento, ó Deus. Cada pecado, Senhor, que está sendo confessado, Senhor, Deus, que possa receber o perdão, ó Pai, de Ti, ó Deus. Que o Senhor não venha se lembrar, ó Deus, de nenhum, Senhor, dos nossos pecados que cometemos e que confessamos, ó Deus, com o nosso coração puro, com o nosso verdadeiro pedido, Senhor, de perdão. É no nome de Jesus, Senhor, que nós pedimos esse perdão e que nós também te agradecemos, ó Deus. E cientes de que o Senhor já nos perdoou, ó Pai. É no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém. Vamos nos focar em pé. Se a culpa pelo pecado oprime, a graça de Deus liberta. Assim, os reformadores enfatizaram, ante a insistente fala romana da necessidade de se pagar para se salvar, que a graça é que nos salva e nos redime. Você não precisa pagar para ser salvo. E não há dinheiro que faça você alcançar o padrão de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Por isso podemos nos alegrar, pois o preço foi pago. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Romanos 5, 1. Se temos paz com Deus, eu não tenho por que não ter paz com o meu próximo. Vamos nos cumprimentar uns aos outros com a paz do Senhor.
saiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor, chamou, gentilmente, saiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Vamos permanecer em pé para o momento da liturgia da palavra. Um dos pilares da reforma é a ênfase na palavra de Deus. Tal ênfase pode ser vista na ação de Lutero e Wittenberg. Ele faz uso da leitura do Antigo e do Testamento e dos Evangelhos e das Epístolas, devidamente escolhidas conforme o período litúrgico vigente. Incorpora também à missa partes principais do catecismo e ainda recomenda que as leituras bíblicas sejam feitas em latim e alemão. O sermão deve ser sempre sobre o Evangelho do dia. Em Genebra, Calvino prezava pela correta interpretação e exposição das Escrituras, valorizando os momentos de culto. A estrutura litúrgica dessa celebração se baseia na estrutura de Calvino, e por isso nós temos as leituras do Antigo e Novo Testamento. Oremos para que o Espírito Santo nos ilumine. Convido o bacharel Michel Fonda a nos levar a Deus nessa oração por iluminação. Senhor Deus, obrigado, Pai, por este momento. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós na história. Obrigado porque o Senhor tem levantado homens para proclamar o Evangelho, Senhor, e assim termos esta lembrança, Senhor, a lembrança de que pessoas fizeram uma reforma mostrando o verdadeiro Evangelho, Senhor. Agora, Senhor, queremos ouvir este Evangelho, Senhor, da boca do Teu servo, Senhor, e que o Espírito Santo esteja conduzindo a vida deles, Senhor. Que a palavra venha aos nossos corações, às nossas mentes, mudando as nossas vidas, nos orientando a como seguir e fazer a Tua vontade. É isso que nós oramos e agradecemos em Teu nome. Amém. Na condução do ensino da palavra, Calvino traz da academia para a igreja um modelo de toga para apontar que aquele que vestia aquela toga estaria ali à frente ensinando o povo. E é por isso que a gente usa toga na igreja, né? Você nunca viu uma toga, essa é uma toga. Daqui a pouco a gente vai explicar o uso da história. Nós vamos fazer a leitura do Antigo Testamento, Salmo 46, conforme transcrita em nossa liturgia. Deus é o nosso refúgio e nossa força, Sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos, E montes desavarem o mar, que o oceano estrondeie e espumeje, e os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. um rio e seus canais alegram a cidade de nosso Deus. O santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão. Seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja. E a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra Quer o arco, a marcha ao meio a lança. e destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações. Serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. O Salmo 46 é o salmo que inspira Lutero a escrever Castelo Forte, hino Castelo Forte. Vamos entoar, vem, sopra sobre nós. Vem, sopra
liturgia. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Os quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as obras que Ele de antemão planejou para nós. Nós vamos permanecer em pé para a leitura do Evangelho. A mensagem desta noite no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíram da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhes diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. A igreja pode se assentar. Deste texto do Evangelho, o compositor, o pastor Estênio Marços, fez a seguinte poesia, que ele transformou em canção, que eu quero ler para vocês, que é uma visão bastante interessante, de um neto que pede ao avô que lhe conte a mesma história. Toda vez que eu olho para esta capa, eu me lembro como se ainda fosse ontem. Eu não cansava de pedir: vovô, me conta aquela história da capa e do querido mestre. Com olhos de menino, prontamente me contava como da primeira vez. Eu era cego e mendigava com essa velha capa sentado à beira do caminho. O inesperado aconteceu, pois nesta terra condenada pisaram aqueles pés divinos. Alguém me disse que um judeu ia passar ali, um tal Jesus de Nazaré. Eu já ouvira falar de seus milagres e de repente recebi tamanha fé. Abri o peito e gritei. Toda a cidade escutou: tem compaixão, filho de Davi, misericórdia, Jesus, de mim. Bartimeu, o que queres que eu te faça? Senhor, que eu torne a ver a clara luz. Recupera a tua vista. Tua fé te salvou. Senhor, estou te vendo, já posso enxergar. É tanta luz que veio, eu quero te adorar. Eu vou guardar a minha capa, eu vou contar a minha história, mas deixa eu te adorar. Jesus havia cruzado o Jordão para o lado ocidental, seguindo para Jerusalém, por uma das muitas rotas que naquele tempo levavam para a Cidade Santa. Com a proximidade da celebração da Páscoa, a estrada estava cheia.
E havia ali uma multidão que seguia em direção a Jerusalém. E que, de alguma forma, conheciam Jesus e seus discípulos, porque o seu ministério já era conhecido nessa época. É neste contexto que eles estão saindo de Jericó, quando eles ouvem o grito de Bartimeu, cego, à beira do caminho. Ele grita, sabendo pelo barulho ou pela dica de alguém que passava ali um tal Jesus de Nazaré. Mas ele não grita qualquer coisa. Ele grita: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas a multidão que impedia que Jesus se aproximasse de Bartimeu dizia para aquele cego: cala a boca, fica quieto, para de gritar. Mas é aí que ele grita mais alto: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus ouve o clamor do mendigo, o chama. Ele faz uma pergunta simples: o que você quer que eu lhe faça? A resposta é tão simples quanto nos pode parecer óbvio: Rabi, eu quero enxergar. Jesus o despede, dizendo: vá, pois a sua fé o curou. Deste encontro com Bartimeu, eu quero tirar três momentos. Quero convidar você a pensar comigo sobre 3 momentos do encadeamento deste diálogo que tem nesse texto, e como este encadeamento me convida e te convida a desenvolver a nossa fé no dia de hoje. O primeiro movimento deste diálogo é quem o inicia. E o texto diz que quem inicia este diálogo é o cego. É o cego. O clamor do cego à beira do caminho. Este cego era mendigo, ele não tinha como se sustentar, ele não tinha como prover o básico para viver. Este cego era, no tempo dos reformadores, a maioria da população vivendo de esmolas, dos camponeses e dos senhores. Mas era o povo que entrava nos templos escuros que haviam naquele período, de cabeça baixa, se esgueirando pelos cantos, para não serem vistos, mas para tentar de alguma forma obter uma graça de Deus, uma bênção de Deus, visto que eles não tinham sequer um centavo para comprar essa graça. Este cego, nos nossos dias, está diante de mim e de você, nas esquinas, nas calçadas, na beira do meu e do seu caminho, quer mendigos, quer oprimidos pelas forças do tempo presente, eles estão clamando. O segundo movimento é a resposta do povo ao grito. As pessoas não queriam ouvir o clamor do mendigo. Cale-se! Cale-se! Eles não queriam saber daquele grito. E nós estamos diante de um povo bastante peculiar, de uma multidão bastante peculiar, porque aquela multidão estava caminhando para Jerusalém para as celebrações da Páscoa, para cumprir um rito, para cumprir o rito da Páscoa. No entanto, eles ignoravam a própria ordem de Deus de cuidar do necessitado, de atender a causa do pobre, da viúva, do estrangeiro. Cale-se. Eles queriam um milagre, eles queriam Jesus. Então, cala a boca, mendigo, não é você que a gente quer. A gente quer Jesus, a gente não quer você. Está passando aqui, ele faz milagres, ele fez coisas maravilhosas, é ele que a gente quer, a gente não quer você. Esse mesmo grito, cale-se, era a resposta aos que ousavam se levantar contra os poderes instituídos nos tempos dos reformadores. E isso incluía a igreja. A igreja calou por séculos o grito dos que estavam oprimidos, inclusive oprimidos por ela. E cale-se é o grito que você e eu damos quando nós ignoramos, quando nós deixamos de lado
quando nós deixamos de atender ao clamor do necessitado. Mas há um terceiro movimento nesse diálogo. E o terceiro movimento é a resposta de Jesus, que na verdade é uma pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Jesus não se deixa levar pela multidão. Jesus não se curva ante a multidão. Jesus não se intimida diante da multidão. Ele chama o mendigo para perto dele e lhe faz a pergunta que muitos naquela multidão gostariam de ouvir. Muitos estavam ansiosos por ouvir Jesus perguntar aquilo para eles. E eles se sentiam dignos, seguidores, puros diante da lei. Mas eles não ouviram a pergunta que Jesus fez ao mendigo, e não a eles: o que você quer que eu lhe faça? No tempo dos reformadores, essa pergunta ecoou no coração daqueles que recebiam a mensagem do Evangelho e a compreendiam. Eles eram cegos, iam para a igreja, participavam de uma celebração numa língua da qual eles não conheciam, não entendiam, mas eles passaram a ver, pois a palavra passou a ser na língua deles. O poder da palavra, quando compreendida, é imensurável. Me recordo de um testemunho de um tradutor para a língua indígena, se não me engano, eu não me lembro agora qual foi a língua, mas um dos tradutores ali para uma das línguas indígenas, ele testemunhou como foi a primeira vez que um índio, alfabetizado em sua própria língua, porque não tinha alfabeto naquela língua, então ele foi alfabetizado na sua própria língua, pega o Evangelho de João e lê na sua própria língua. E ele diz que aquele índio começa a chorar nos primeiros versículos e se ajoelha e diz: Deus não fala a língua de homem branco só. Deus fala a minha língua. Deus fala a nossa língua. E quando Ele fala a nossa língua, nós estávamos cegos e agora nós vemos. Mas nos nossos dias, esta pergunta, o que você quer que eu lhe faça, também ecoa no coração daqueles que recebem a mensagem do Evangelho e a compreendem. Eu já disse isso uma vez aqui na igreja: se você sair na rua e perguntar quem foi Jesus, em linhas gerais nós vamos ter uma resposta. Mas quem é Jesus de fato? O filho de Davi, que tem misericórdia de mim, de você e que nos salva. Muitos estão cegos por um conceito de Jesus que lhes foi ensinado e que não é o Cristo. Concluindo, hoje estamos diante da mensagem do Evangelho, a palavra da vida que nos convida a reformar nossa vida. No tempo da reforma, que hoje celebramos seus 501 anos, vemos a igreja mandando o oprimido pagar e calar a boca, afastando o povo de Jesus. Mas Jesus é maior do que qualquer opressão. Ele se deixa oprimir pela multidão. Ele não se deixa oprimir pela multidão que quer fazer dele o que ele bem entende. Ele ouve o clamor do povo e ele move a história, com homens e mulheres, por séculos, para que em 31 de outubro de 1517, um monge se levantasse para dizer que a resposta de Bartimeu era a sua resposta agora: Senhor, eu quero enxergar. E ele enxergou. O justo viverá pela fé. Uma resposta que produz vida. A breve reflexão de hoje deve ser: o que você e eu temos respondido à multidão que clama? Cale-se, ou o que você quer que eu lhe faça? Diante do testemunho dado por muitos cristãos, nos últimos 2 meses principalmente, de todos os lados do espectro político, porque não há só dois, há vários, eu arrisco dizer
que nós temos gritado: mais cale-se do que o que você quer que eu lhe faça. Mas isso nós não estamos fazendo só 2 meses por conta de política, não. Isso tem sido feito rotineiramente. E nós precisamos, como Igreja de Cristo, levantar a cabeça e parar de dar ouvido às multidões que são cheias de ideias e do que se deve fazer para resolver o problema do cego à beira do caminho e passarmos a ouvir Jesus com sua palavra libertadora. Vai, pois sua fé te curou. O cego continua à beira do caminho. E nós precisamos nos levantar e ir até lá e dizer para ele que há um Cristo que transforma as nossas vidas. Quem enche cego à beira do caminho? É a população de rua? Também. É o marginalizado? Também. É o pobre? Também. Mas é também aquele que está cego nos seus próprios interesses e desejos. É aquele que está oprimido por uma depressão. É aquele que está oprimido por uma enfermidade da qual ele não consegue se livrar. É aquele que está oprimido pelas drogas, pelos vícios. É aquele que não encontra na mensagem do Evangelho a renovação, a possibilidade de viver a libertação. A reforma não foi um evento. A reforma não foi. A reforma é. Por isso o desafio para nós é não nos deixarmos levar pela multidão. Porque a multidão vai gritar, a multidão vai clamar, a multidão vai querer do seu jeito. A multidão que naquela hora queria o milagre de Jesus, poucos dias depois estaria entregando Jesus. Estaria gritando Barrabás e não Jesus. A multidão não quer o rei. Mas nós precisamos agir como Cristo agiu, abrindo o caminho no meio da multidão e dizendo: traga o necessitado, traga o aflito, traga aquele que carece de vida, porque nós temos a palavra de vida. Buscar o perdido, ouvir o clamor dos que estão à margem de nós. Mas acredite, estes que estão à margem são os que estão no centro do coração de Deus. Eu não sei porquê, mas se você ler tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, você vai perceber que Deus tem um carinho especial pelo oprimido. E é em busca dele que nós devemos ir. É para servir aos Bartimeus de nossos dias que nós devemos viver a nossa fé, mostrando que para a cegueira espiritual há cura. E essa cura se chama Jesus. Vivamos a verdade do Evangelho com amor, com dedicação, com vigor. Você e eu um dia fomos cegos. Você e eu um dia clamamos. Clamamos 1, 2, 3 vezes. Domingo passado, quando eu compartilhava a mensagem, no início da mensagem eu dizia do quanto o texto de Abacuque mexeu na minha vida num momento tão difícil da minha vida. E eu sei que você passou por momentos difíceis da sua vida, aonde você não via perspectiva, aonde você não via solução, aonde não havia qualquer resposta a ser dada. E eu tenho certeza que tinha uma multidão de pessoas do seu lado dizendo: acalhe-se, isso daí não é nada, isso daí passa, isso daí é só besteira, isso daí é só circunstância, isso daí é só momento. Mas Jesus virou para você e falou: o que você quer que eu te faça? E você ouviu a voz de Jesus te chamando. Você e eu um dia fomos cegos, mas Jesus ouviu o meu e o seu clamor em meio à multidão de oportunidades e possibilidades que o mundo nos oferece. E Ele foi lá e arrancou todas elas, para chegar até você e até mim, tomar pela mão, nos alcançar, e nós fomos ouvidos, e nós fomos salvos. Não fechemos os nossos ouvidos. Que as palavras de Calvino: meu coração te entrego, Senhor, pronta e sinceramente, seja a nossa oração diária, prontos a servir e a alcançar os cegos à beira do caminho. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos nos colocar em pé. Façamos todos juntos a afirmação de fé, o credo apostólico. Todos juntos a nossa voz. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho,
nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Dentro da evolução daquilo que a reforma promoveu de mudanças, talvez o significado da ceia seja onde nós encontremos maior diferença entre os reformados. Se para Zwinglio, reformador Zwinglio, o que nós celebramos aqui é símbolo e memória, para os católicos era a transubstanciação, ou seja, se transforma de fato no corpo. Para Calvino não é nenhum nem outro, mas é a presença real e intensa de Jesus se fazendo presente no meio de nós. É por isso que ao longo do tempo os reformadores passam, as igrejas de tradição reformada passam a fazer uso novamente da estola. A estola havia sido retirada no primeiro momento e no segundo momento é retomada. A estola significa o jugo de Cristo, que é colocado sobre aquele que administra o sacramento. Calvino, ao contrário do que reza o senso comum, não colocou a ênfase do culto na proclamação da palavra. Neste ponto ele foi vencido pelos cristãos de Genebra. A ordem de culto calvinista preza pela celebração da Eucaristia e também a proclamação da palavra. Para Calvino, a Eucaristia era o ponto alto do encontro dos cristãos, a expressão da comunhão, a lembrança viva do sacrifício de Jesus. Quando retorna a Genebra, Calvino propõe ao Conselho da cidade a celebração da Eucaristia mensalmente, embora seu desejo fosse celebrá-la dominicalmente. Em resposta, recebe a instrução de que a celebre apenas 4 vezes no ano. Diante dessa situação, Calvino elabora uma única estrutura litúrgica padrão, incluindo a celebração da Eucaristia. Quando esta não era celebrada, suprimia-se a parte concernente à ceia e os elementos não eram postos à mesa. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor, a Eucaristia, ação de graças pela vida que temos graças ao sacrifício de Jesus. Eucaristia significa ação de graças, significa você render graças a Deus pelo sacrifício. É por isso que o termo Santa Ceia é o termo que a gente mais usa, né? Mas o termo que eu acho que mais se aproxima do significado não é a Santa Ceia, mas é o fato de fato nós estarmos aqui rendendo graças a Deus pelo corpo partido, pelo sangue derramado, e podemos celebrar esta ceia juntos. Nós vamos fazer a liturgia da ceia, você vai ver que ela é um pouco diferente. Ela é uma versão reduzida da grande oração de ação de graças que os reformados também utilizam. Esta mesa não pertence à nossa igreja, nem a qualquer igreja, quer aqui, quer em qualquer lugar, ou tempos passados ou futuros. Esta mesa pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que convida a todos para que dela participem. Toda glória seja dada ao Pai, por tão grande amor por nós. Deus de graça, justiça e amor, diante da mesa de teu Filho, pedimos que consagres o pão e o cálice para que sejamos participantes de seu corpo e sangue, hoje e sempre. Vem sobre nós, Espírito Santo. Ao redor da mesa proclamamos que Jesus venceu a morte. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo virá de novo. Deus de amor, diante de ti, humildes pedimos que santifique com teu Espírito a cada um de nós e abençoe este pão e vinho. Concede-nos a alegria da unidade da fé e o crescer do teu corpo firmado no teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Confiantes nesta fé, nós oramos como o nosso Senhor nos ensinou, dizendo:
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ouçamos o Evangelho. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois o partiu e deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. A mesa está preparada e o Senhor Jesus está aqui e nos convida para celebrarmos a sua ceia. Com fé, participemos da ceia do Senhor. Convido os presbíteros e presbíteras para que venham à frente. Enquanto os elementos são distribuídos, nós vamos cantar na cruz a marcha minha. Pessoal da música.
participemos da ceia do Senhor. Oremos. Eterno e misericordioso Deus, Tu nos incorporaste benignamente em Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nutrindo-nos com o alimento espiritual do sacramento do Seu corpo e sangue. Envia-nos agora ao mundo em paz e concede-nos fortalecimento e coragem para Te amar e Te servir com alegria e singeleza de coração, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Palavras de envio. Os presbíteros podem tomar os seus lugares. Palavras de envio. Essa é errado aqui, né? Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a presença amiga e consoladora do Espírito Santo sejam com vocês hoje e sempre. Amém. Amém. Em silêncio e oração, ouvirmos, por favor. Deus nos abençoe a todos e nos dê uma quarta-feira debaixo da graça e da paz dele e de paz. Que Deus nos abençoe.